pontualidade, 20 minutos redondos. Obrigado, professor Jacó. E passaremos então a exposição do professor Ariel Robson. Beleza. O meu é 10 e 15. Vou mostrar aqui, tá bom? Bom dia a todos. Agradeço o convite que me foi feito mais uma vez pelo Giovanni para participar do Kit Seminário, que ano a ano vai crescendo. E numa mesa onde está colocado um tema que é bastante popularizado hoje, que é a questão do futuro do trabalho e, para alguns, a questão do fim do trabalho. O que eu vou tentar fazer aqui nos meus 20 minutos é pontuar algumas questões teóricas que eu considero de extrema importância, sobretudo para gerações mais jovens que acabam lendo por demasia os contemporâneos e esquecendo que um dia existiram os clássicos e que ainda existem os clássicos. Então, tentar fazer um pouco de diálogo à luz disso, do que estão dizendo os contemporâneos e da insustentabilidade de certos argumentos que eles estão desenvolvendo. Sem mais delongas, agora sim bateu 10 e 15. Bom, eu penso que o ponto de partida para pensarmos no futuro do trabalho é não esquecermos que cada tempo histórico tem as suas questões próprias. Se há 4 décadas atrás, pelo menos, fôssemos perguntar a alguém do campo da esquerda qual é o futuro do trabalho, automaticamente teríamos a resposta de que o futuro do trabalho é caminhar em direção ao socialismo ou então caminhar para o comunismo. Isso era uma leitura geral que se havia uma concordância nesse sentido, que progressivamente foi sendo demolida pelas próprias contradições históricas. Temos o esgotamento do socialismo real, que nunca foi modelo de socialismo, mas de qualquer maneira, que dominou a história da esquerda durante o século XX, e, paralelamente a isso, uma capacidade muito grande que o capital teve de se recompor nos momentos de crise e incorporar certas franjas do mundo do trabalho à sua lógica, de tal modo que se criou a ilusão de que o capital havia superado as suas contradições internas e, consequentemente, a necessidade das revoluções havia passado. Essa possibilidade que teve o capital nos países do capitalismo desenvolvido de incorporar as grandes massas, colocando naquele patamar, que aí nos anos 70 se dizia que o capital ou a sociedade moderna, ela insere, seduz e manipula, essa capacidade que teve o capital foi gestando no interior do pensamento sociológico uma certa leitura de que o trabalho ele havia perdido a centralidade. Hoje se discute muito essa questão da perda de centralidade do trabalho através de autores como Gore, Dominique Méda, Giddens, Domenico De Masi e outros, mas essa questão já está posta de maneira embrionária, ali nos anos 70, através de autores como Alan Turing, Ralph Dahrendorf e Daniel Bell. São autores que hoje praticamente não se lê na academia, ou quando se lê muito mais para fazer apologia de certos referenciais que eles estão colocando. No contexto geral, qual que é a discussão que está se colocando ali nos final dos anos 60 e início dos anos 70? Sobretudo num livrinho do Alan Turing que se chama Sociedade Pós-Industrial. A discussão era de que o futuro do trabalho passa por se romper com o seu passado. Se formos pegar toda a discussão contemporânea sobre a perda da centralidade do trabalho, ela está ancorada nessa ideia de que o futuro do trabalho passa por romper com o seu passado. Mas, o que é romper com esse passado do trabalho? Ali, Turing já vai delineando uma temática que vai acompanhar todos os autores dos anos 70, 80, 90, e cuja versão mais recente é a do Tony Negri e Michael Hart no livro O Império. É a ideia de que as ações de massa elas estiveram direcionadas por um projeto de caráter teleológico,
que era a construção de uma nova sociedade, a sociedade comunista, mas que isso, na realidade, é um mito. Decreta-se ali que construir a sociedade comunista é um mito, que não há mais projeto a ser defendido no futuro, e o único projeto que é possível de se desenvolver é aquele das massas em ação. Daí que o Turenne vai abandonar o referencial das classes sociais para se ancorar no referencial dos movimentos sociais, que é retomado hoje com uma linguagem mais travestida, mais chique e tal, no Tony Negri e no Michael Hart, através da ideia de multidão. Né? Ou seja, a ideia de movimento já era ruim lá, de multidão ficou pior ainda. Né? Mas existem expressões piores ainda, que é a ideia do De Masi, que é a ideia de gente. Então a gente vai vendo que a coisa vai piorando cada vez mais, mas a finalidade é uma só: é abandonar o referencial de classe como ponto de análise para pensar a realidade social ou a transformação social. Disso vão derivar as ideias dos pós-industrialistas, nos quais vamos ter o Alan Turenne, Daniel Bellhoff e Dahrendorf, mas também os teóricos que abraçam a ideia da pós-modernidade. Ou seja, o mundo de hoje, a constatação fantástica que eles têm, né, é de que o mundo de hoje é diferente do mundo de um século atrás, e, consequentemente, tudo aquilo que havia um século atrás tem que ser abandonado, porque são referenciais esgotados. E referenciais esgotados para eles são o quê? São a ideia das classes, porque o capitalismo, na leitura deles, domesticou as contradições básicas, a questão também do proletariado, uma vez que na leitura desses autores o proletariado está em decréscimo, que é um equívoco, ou seja, romper com o passado é romper com tudo aquilo que animou a esquerda ao longo de boa parte do século XX. Alia-se a ideia dos pós-industrialistas, a de pós-modernidade, temos os representantes aqui que é o Gorski, o Giddens, Domenico de Masi, entre outros, inclusive o Michael Hart e o Tony Negri, né, que vão sempre bater nessa ideia, que não há mais projeto teleológico. Se há um futuro para o trabalho, esse futuro não passa mais pela discussão da questão das classes. O que é um ponto extremamente problemático no mundo contemporâneo, se considerarmos que as classes, apesar do que dizem esses autores, elas estão cada vez mais em evidência. Basta ver as manifestações recentes na França, a marcha nos Estados Unidos. Isso vamos pontuar a retomada dos governos de, vamos dizer assim, de esquerda na América Latina, Evo Morales, Chaves e por aí vai. Né? Essa presença das massas e a discussão mesmo colocada pelos governos de que tem que gerar emprego, ou seja, mostram que o trabalho é central, que a questão das classes continua central, e no entanto esses autores continuam batendo na tecla de que a classe não é mais referencial. Né? Bom, o grande problema dessas leituras é que elas tomam o ponto de partida empírico e não conseguem romper com o empírico. Então elas ficam presas, elas são vítimas do próprio ponto de partida. É lógico que para fazer qualquer tipo de análise, há uma impossibilidade de se romper com o empírico, né? de se desprezar o empírico. Mas isso não quer dizer que devamos ficar presos na análise ao campo do empírico. O que esses autores em geral, que estão decretando o fim do trabalho, eles estão fazendo? Eles estão batendo o olho na realidade social, né? Como diz o Turenne ali no livro A Sociedade Pós-Industrial, uma nova sociedade nasce sobre os nossos olhos. Essa ideia, né, de sobre os nossos olhos, ela vai atravessar muito essa leitura dos pós-industrialistas e dos pós-modernos. Significa que eles estão vendo manifestações empíricas, e essas manifestações empíricas estão apontando para o quê? Para um recuo da luta sindical, para um recuo dos grandes projetos, sim, mas eles falam, bom, se está recuando, está decretado o seu fim. Se está decretado o seu fim, perdeu a importância. Se perdeu a importância, onde é que está a nova discussão? Então eles acabam se alimentando da própria empiricidade, não rompem. No caso do Tony Negri, né, a exemplo dos demais, a coisa também é drástica, porque em determinada passagem no livro Império, ele está colocando que a dialética não é mais referencial de análise. E aí é de matar qualquer um que ao longo dos anos tentou pensar seriamente a realidade. O que é o referencial para o Tony Negri? É a ação da multidão. É o imediato, é o espontâneo,
é o empírico, né? E se eu tiver um tempinho no final aqui, eu tenho mais 9 minutos, se tiver um tempinho no final, eu pego algumas passagens do Toninelli para a gente perceber como que essas leituras que decretam do trabalho, ou que resgatam, ou tentam resgatar da questão do trabalho de uma outra maneira, elas são equivocadas, né? Nesse sentido, a gente entra no segundo ponto, que é dramático nessas análises pós-industrialistas e pós-modernas. É a ideia de que, bom, se não há mais projeto teleológico, e se as massas são capazes de compreender a sua própria ação e avançar à luz da sua própria ação empírica, isso significa que não há mais necessidade da teoria. A única teoria que para esses autores parece válida é aquela que eles mesmos elaboram, porque o movimento não precisa de teoria, uma vez que o movimento ele é sábio. Ele é sábio na medida em que se ele está fazendo a ação é porque ele sabe o que ele quer. E se ele sabe o que ele quer, não precisa ficar refletindo com mediações e tudo mais. E nesse processo o que acontece? Acontece que desaparecem também da análise mediações que foram fundamentais para a construção de uma ação coletiva mais consequente, que são as mediações partido e sindicato, que praticamente desaparecem dessas análises. Né? Praticamente desaparecem, não, desaparecem. E é bom lembrar, inclusive, que nessas análises se chega ao absurdo de se descrever páginas e páginas e não se faz referência nem mesmo à sociedade capitalista. Vocês tentarem encontrar referências à sociedade capitalista no Turrem, vocês vão ter que suar. Ele fala de capitalismo, mas fala da maneira dele. Se vocês forem no Giddens, na crítica da modernidade, o capitalismo, a definição de capitalismo que ele dá ali é incompreensível, mas mesmo assim também não é importante para o referencial dele, uma vez que para ele a modernidade é algo tão fluido que qualquer definição, né, mais precisa também é dispensável, que é algo muito presente nesses pós-modernos. Bom, avançando um pouquinho, é lógico que essas análises elas têm se alimentado do refluxo que houve das grandes mobilizações de massa. Agora, também seria incorreto afirmar que, por estarem em refluxo, essas ações foram decretadas como extintas. A história ela não é evolutiva, ela tem um processo de desenvolvimento e que, dialeticamente, também comporta recuos. E é necessário entender esses momentos de recuo, como que eles podem ou não preparar novos avanços para as lutas coletivas. No entanto, na medida em que esses recuos vão se manifestando dentro da empiricidade que esses autores estão observando, eles acabam ficando presos à ideia de que o recuo é permanente, né? E aí eles fazem uma traição aos seus próprios pressupostos. Porque eles dizem o seguinte: a história é aberta, a história são leituras. Nós não temos mais verdades estabelecidas, isso é um fato, nunca tivemos verdades estabelecidas. Não existem verdades estabelecidas, a história é aberta. Só que a história é aberta para esses autores desde que o movimento não rompa com a lógica do capital. E aí é fantástico. Porque se formos procurar nesses autores qualquer um que aponte para o socialismo ou o comunismo como referencial, nós não vamos encontrar. Por quê? Porque isso para eles é um projeto teleológico, é meta-história, está para além do fazer cotidiano dos homens. E na medida que está para além do fazer cotidiano dos homens, isso significa que é um misticismo. Né? São palavras fluidas que eles utilizam muito. Então, esse é um problema dessas teorias também, que tentam decretar o fim do trabalho. Né? Agora, por mais que eles insistam que o trabalho está em extinção, é curioso voltar a verificar como que o trabalho ele sempre retoma a cena. Temos a marcha dos desempregados europeus em 96, temos a luta dos trabalhadores dos setores públicos na França em 95, temos a luta dos caminhoneiros em 94 também na França, temos a luta dos trabalhadores coreanos em 96, temos a luta dos trabalhadores da United Parcel Service em 95 contra a precarização do trabalho. Ou seja, o trabalho continua ocupando o cenário central, apesar do que decretam esses autores. Né? Bom,
Só para aproveitar os minutos finais, também não ultrapassar meu tempo, que eu tenho 4 minutos aqui, eu vou pegar algumas passagens que o Michael Hart e o Tony Negri colocam no livro Império, para vocês verem que não é tipo uma fala descolada do que está escrito. Eu achei importante nesses momentos deixar esses autores falarem, ainda que não dê para fazer uma análise muito minuciosa nesse momento, à luz dos 3 minutos que restam, né? Ele vai dizer, por exemplo, a multidão reside hoje nas superfícies, onde não existe Deus Pai e não há transcendência. O que é a transcendência? A construção de um projeto para além do imediato. Temos trabalho imanente. A multidão não tem necessidade de buscar fora da sua história, ou seja, fora da sua própria prática, e do seu poder produtivo atual, os meios capazes de levá-la para a sua constituição como sujeito político. Movimento autônomo é o que define o lugar próprio da multidão, ou seja, a massa não precisa de mediações, o que ele está chamando de massa. Agora, 400 páginas depois, de muito blá blá blá, né? Vai dizer o Tony Negri, então, bom, se o sujeito é a multidão, então qual que é o projeto dessa multidão? E aí vem o momento mais fantástico do livro, na página 423, né? Depois de muito papel gasto. A tarefa da multidão, entretanto, embora seja clara no nível conceitual, continua muito abstrata. Depois de 423 páginas. Que práticas específicas e concretas estimularão esse projeto político? A esta altura não saberíamos dizer. Fantástico, né? O cara me escreve 450 páginas e não sabe para onde vai a multidão, né? Fantástico. O que podemos ver, todavia, é o primeiro elemento do programa político para a multidão global. Uma primeira demanda pela cidadania política global, que é onde desemboca a reflexão dele, né? Aí ele vai fazer toda uma retomada do Rene, quer dizer, pela porta dos fundos, uma retomada do Rene, né? E vai avançando e ele vê a seguinte questão: bom, se a multidão é uma expressão da classe, mas uma expressão que não tem um projeto político, significa que essa multidão ela tem que ter um sujeito, né? Embora esses caras detestem a ideia de sujeito, eles são obrigados a reencontrar um determinado sujeito. Agora, quem deve ser esse novo sujeito? Esse novo sujeito é o militante, né? E qual deve ser a nova feição do militante? Aí vem a fala fantástica também do Tony Negri e do Michael Hart. Em vez de buscar na realidade a construção desse militante, olha a comparação que ele vai fazer, para mim poder encerrar nos meus 2 minutos aqui, né? Há uma lenda antiga, vai na lenda, né? É feia. Há uma lenda antiga que pode servir para iluminar a vida futura da militância comunista. A de São Francisco de Assis. Certo? Fantástico. Examine-se a sua obra. Para denunciar a pobreza da multidão, ele adotou essa condição comum e ali descobriu o poder ontológico de uma nova sociedade. Mais um pouco ele escreve no Capital também, né? São Francisco. O militante comunista faz o mesmo, identificando na condição comum da multidão sua enorme riqueza. Francisco, já virou íntimo, né? Francisco, em oposição ao capitalismo nascente, recusou todos os instrumentos da disciplina, em oposição à mortificação da carne, na pobreza e na ordem constituída, propôs uma vida de alegrias, incluindo todos os seres e a natureza, os animais, a irmã Lua, o irmão Sol, as aves do campo, os humanos pobres e explorados, juntos contra a vontade do poder e corrupção. Mas uma vez na pós-modernidade, encontramos-nos na situação de Francisco, né? O terceiro filho de Francisco, né? Daqui a pouco sai o filme. Mais uma vez na pós-modernidade, encontramos na situação de Francisco, propondo contra a miséria do poder a alegria do ser. Esta é a revolução que nenhum poder controlará, porque o biopoder do comunismo, a cooperação e a revolução continuam juntos, em amor, simplicidade e também inocência. Esta é a irreprimível leveza e alegria de ser comunista.
né? Ou seja, aí ele já vai, não é nem para o movimento de classe, vai para o indivíduo. Esse indivíduo ele tem que se apoderar do revolucionário São Francisco de Assis, né? De preferência jogar ele aos poucos também, para mostrar toda a sua humanidade, e aí sim a coisa vai. Por quê? Porque está centrado no empírico. Como ele está vendo que os indivíduos estão se movimentando, então pertence aos indivíduos essa ação. É lógico que não podemos desconsiderar, para finalizar agora, no meu 1 minuto que falta, é lógico que não podemos desconsiderar que essas mobilizações de massa, elas contêm um elemento essencial, que é o do protesto, e revelam, fazem aflorar que existem contradições no interior da sociedade. Mas é lógico também que a gente não pode ficar preso a essa leitura imediata que esses autores fazem, que está totalmente desconectada da realidade, né? Com certeza, a gente poderia dizer, né, que o projeto é de você poder apreciar o mundo, ou como diz o Antônio Negri, né, de valorizar o mundo da vida, ou até mesmo, né, no limite, fazer aquilo que o Domênico de Masi diz, quando ele fala do tempo livre, né? Cadê aqui? Que é fantástico também, né? Para o Domênico de Masi, ele fala da necessidade de ficar olhando o pôr do sol, o nascer da lua, admirar a sábia beleza de uma garrafa, de um ovo ou de um carro que circula pela rua. Tudo bem, você faz o que quiser no tempo livre. Mas, se queremos sonhar com essa perspectiva de construção de um futuro do trabalho, a gente tem que passar por uma outra leitura, que é a recuperação da teoria, a recuperação de categorias centrais, como a de classe, a de proletariado, tentar entender o que é esse proletariado hoje, né? Sonhar não é pecado, mas a gente tem que sonhar com o pé no chão. Ou, como dizia o nosso velho Lenin, e por aqui eu encerro, né? Ele vai dizer: o desacordo entre os sonhos e a realidade nada tem de nocivo, sempre que a pessoa que sonhe acredite seriamente no seu sonho, observe atentamente a vida, compare as suas observações com os seus castelos no ar e, de uma maneira geral, trabalhe escrupulosamente para a realização das suas fantasias. Quando existe um contato entre o sonho e a vida, tudo vai bem. Obrigado.